Oi, boa noite, Maria Augusta. Boa noite, Cláudia. Tudo bem, mais 2 minutinhos e nós já começamos, tá bom? Esperando aí o pessoal entrando, estamos vendo mais pessoas chegando aí. Mais uma vez, boa noite a todos. Muito bom podermos estar aqui hoje nessa transmissão, para mais uma vez nós compartilharmos aí as nossas ideias, as nossas reflexões. Boa noite, Neuza. Muito bem, acho que nós já estamos dentro do nosso horário, já podemos então começar as nossas reflexões desta noite, então. Então, mais uma vez, boa noite a todos, que a paz, o amor de Jesus estejam com todos nesta noite tão abençoada, em que podemos aqui pela página da União Espírita Irmão Hércules, começarmos as nossas reflexões, as nossas ideias para esta noite. Eu convido a todos agora que estão nos acompanhando e a todos que no futuro um dia verão esse vídeo, porque ele ficará disponível, que possamos neste instante então entrarmos em sintonia mais fina, mais profunda, procurando elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a fonte eterna de toda sabedoria, de todo amor, de toda bondade. Permita, Senhor, nesta noite, que os amigos espirituais possam nos auxiliar, nos envolver com as suas ideias sábias e com esses fluidos que nos vitalizam, que nos fortalecem, que dissipam as nossas perturbações, as nossas doenças, que nos acalmam, que nos asserenam. E assim, Senhor, irmanados nessa onda de pensamento, de paz, de harmonia, de confiança no amparo infinito, inesgotável, que sempre chega a todos os necessitados, Senhor. E pedimos que nos abençoe nesta noite, com a paz em nossos lares, com a força que necessitamos para prosseguir em nossa jornada. Gratidão, Senhor, por tudo, pela vida e pelas oportunidades todas que possuímos a nosso favor. Que assim seja, graças te damos, Senhor. Muito bem, mais uma vez nós vamos trazer algumas ideias, algumas reflexões, partindo sempre desse conhecimento de natureza superior que recebemos através do Evangelho de Jesus e da comunicação dos espíritos superiores. E dessa forma nós vamos procurar trazer algumas ideias que nos ajudem neste período que nós estamos vivendo.
Temos ouvido e recebido muitas notícias tristes, lamentáveis, de todos os cantos, né? Nós temos informações de tantos problemas acontecendo no mundo, nos países, e quando nós partimos para as questões pessoais, vamos vendo que entes queridos, amigos passam por tribulações, por momentos difíceis, e a cada momento nos chega alguma imagem, alguma ideia impactante. Dependendo de quem nós seguimos nas redes sociais, nós vamos receber um variado conteúdo que muitas vezes nos coloca ali para baixo, como dizemos em uma linguagem mais simples, em que nos sentimos ali infelizes de saber que existe tanto sofrimento no mundo, não é? É notícias sobre tragédias, são notícias sobre atos de violência, são notícias sobre o sofrimento humano ou animal. São tantos dados que nos chegam que nós muitas vezes, se não soubermos digeri-los, não soubermos assimilá-los, eles vão tomando conta da nossa ideia, do nosso pensamento e vão tirando de nós as nossas forças. E nós vamos nos sentindo como que desamparados no mundo. Daí a nossa reflexão dessa noite, procurando entender todo o alcance que essas informações têm e o quanto o medo, o terror, pode ter uma proporção fora de controle se nós permitirmos. O medo é certamente, ao mesmo tempo, um grande aliado da humanidade, mas um grande adversário. Não fosse pelo medo, o homem não teria inventado a civilização. Ele continuaria na barbárie, ele continuaria na situação primitiva em que ele viveu por muito tempo, mas à medida que ele foi desenvolvendo a sua inteligência, sua capacidade de solucionar seus problemas, ele foi progressivamente encontrando mais segurança. Eu imagino quando o homem primitivo, nossos ancestrais, e sabemos que nós mesmos somos espíritos milenários, também passamos nessa etapa da humanidade, a alegria que tivemos quando descobrimos que nós podíamos espantar as feras com fogo. O mesmo fogo que nós tínhamos medo quando tivemos contato com ele numa primeira ocasião. Certamente, em alguma situação ali natural, nós percebemos o poder destruidor do fogo. E à medida que fomos aprendendo a controlá-lo e a produzi-lo, isso se tornou um grande aliado. E ao mesmo tempo que ajudou a superar o nosso medo, medo da escuridão, medo das feras, medo do frio, o fogo também foi utilizado como arma, como instrumento de guerra, de dominação. Então nós vamos percebendo que o homem, à medida que ele vence os seus medos, ele também aprende a controlar os medos do outro, aprende a dominar o outro pelo medo. E até hoje nós estamos nesse grande processo de dominação pelo medo. É muito importante refletirmos sempre que o medo é uma forma de controle profundo sobre as pessoas. Infelizmente, até as instituições religiosas já utilizaram por muito tempo o medo como uma forma de controle de conduta das pessoas. De forma violenta se impôs às pessoas muitas vezes o temor do inferno. Se você não cumprisse as regras estabelecidas, era para lá que você iria passar a eternidade em sofrimentos atrozes. O homem aprendeu a utilizar o medo e à medida que as pessoas descobriram que o Deus de amor não poderia ser compreendido como alguém que esperasse que tivéssemos medo dele, nós passamos a nos rebelar contra essas ideias. Mas o medo ele continua implícito nas formas de dominação que existem. Há diferentes medos que são disseminados hoje de diferentes formas, mas não é bem sobre isso que nós vamos falar. Nós vamos procurar entender mais como lidarmos com esse medo e como evitarmos que ele controle a nossa vida. Para se ter uma ideia, até mesmo aqueles que estão já vivendo num mundo espiritual também sentem medo, também ficam preocupados. E alguém perguntaria, mas como assim? Alguém que já sabe que está morto continua temendo a morte? Pois é, não é somente a morte que nós tememos.
nós também tememos o sofrimento. E muitas vezes não apenas o nosso sofrimento, o sofrimento de quem nós amamos. E é sobre um caso como esse que nós vamos trazer à lembrança de vocês um episódio muito interessante narrado pelo espírito André Luiz, pela psicografia abençoada de Chico Xavier, que hoje completa 19 anos que retornou à grande vida, a vida espiritual. Abençoado seja Francisco Cândido Xavier por todos os milênios futuros, pelo trabalho amoroso e exemplar que ele realizou como médium e como ser humano, demonstrando os valores que ele era portador, mensageiro. Afinal de contas, quantas mensagens lindas, maravilhosas nós recebemos por aquelas mãos. E mais ainda, a exemplificação daquilo que ele era instrumento, ele aplicou em sua vida e demonstrou, olha, o caminho da felicidade é esse. É nós vivermos em paz, com simplicidade, com amor ao próximo e com dedicação ao trabalho. Então, que Chico Xavier possa receber de nós essas vibrações tão pequeninas que nós, como seres tão ainda pequenos na escala evolutiva, somos capazes de endereçar a um ser que já está tão adiante na caminhada, mas que ele possa ser sempre abençoado por tudo que nos possibilitou conhecer da vida espiritual. E ele foi alguém importante porque nos trouxe ali a possibilidade de conhecer, através das narrativas de André Luiz, inúmeros aspectos da vida espiritual. Eu me lembro quando criança, falavam assim, ninguém sabe depois da morte, ninguém voltou para contar. Depois, mais tarde, eu descobri que sim, várias pessoas, felizmente, voltam para contar e sempre voltaram. Afinal de contas, há registros de relatos do mundo espiritual ao longo de toda a história religiosa no planeta. Então, a verdade é que vivíamos na ignorância naquela época, quando criança, e com o tempo é que fomos descobrindo a existência desse mundo espiritual maravilhoso. Mas André Luiz foi um verdadeiro repórter, contando inúmeros fatos, inúmeros detalhes. E ele conta no livro Nosso Lar, no capítulo 42, um episódio preocupante naquela colônia espiritual que é conhecida como Nosso Lar. Ele estando lá já em processo de aprendizado para se tornar um trabalhador, um auxiliador em Nosso Lar, aqui na Terra e que poderia afetar as pessoas que estavam lá habitando o nosso lar. Só lembrando os nossos amigos que possam nos acompanhar um dia, que nós estamos falando dos mortos, mortos segundo a carne, o corpo, mas vivinhos da Silva como espíritos, porque é isso que nós somos de fato. Quando nós falamos desses relatos, então, em Nosso Lar, é sobre essas pessoas, que nós podemos chamar também espíritos, mas não deixam de ser pessoas desencarnadas. E a gente sabe que as pessoas conservam, depois da morte, tudo que elas foram aqui. Os seus medos, os seus receios, as suas indecisões, os seus vícios. A morte não é um processo mágico, transformador, que de forma súbita nos faz sermos criaturas muito melhores do que já fomos. Para alguns, a morte é um chamado na consciência. Olha, você viu? A vida continua, você continua responsável pelos seus atos. Mas para a grande maioria, a morte só muda o local de vivência onde você está. E ainda tem aqueles que, quando desencarnam, permanecem apegados aqui ao mundo material. Mas um grande número de espíritos que partem para o mundo espiritual continuam sendo exatamente as pessoas que eram. E a grande preocupação daqueles espíritos administradores dessa colônia espiritual, nosso lar, era o impacto que as informações negativas que começariam a chegar em nosso lar sobre o que estava se passando aqui no planeta Terra com os encarnados. Ali estava em início a Segunda Grande Guerra Mundial. E eles, sabendo de todos os sofrimentos, todas as dores, todos os suplícios que as pessoas passariam, esses habitantes de nosso lar poderiam ser tomados por uma onda de medo.
Veja, não é medo da morte aqui, é medo do sofrimento. É medo de pensar que os seus entes queridos passariam por momentos dolorosos, já que ficaram aqui na Terra naquela época. E um instrutor muito sábio, um espírito chamado Narcisa, falou para André sobre a preocupação que eles tinham lá, os administradores de nosso lar, com essas notícias que começariam a despertar o medo nos habitantes de nosso lar. Narcisa disse exatamente assim: elevada porcentagem de existências humanas são estranguladas simplesmente pelas vibrações destrutivas do terror, que é tão contagioso como qualquer moléstia de perigosa propagação. Veja, nós estamos vivendo um período de uma pandemia, uma doença com alta capacidade de transmissão entre as pessoas, e fazendo uma pausa, continuemos cuidando de nós mesmos e nos protegendo utilizando máscaras. Como biólogo e como estudioso do Espiritismo, cabe-nos sempre lembrar isso. Continuemos usando as máscaras até que as autoridades científicas nos digam: olha, agora já não é mais necessário. Mas voltando à narrativa aqui, quando nos faz pensar de que o terror, o medo excessivo é tão contagioso quanto uma doença de perigosa propagação, nos faz pensar que o medo ele conduz as pessoas a atitudes muito inadequadas. O medo ele incita muitas vezes a violência, ele incita ações desonestas. O medo leva as criaturas muitas vezes a atingirem com agressividade os seus entes mais queridos. E é por isso, então, que ela é colocada como vibração de destrutiva, porque ele pode realmente criar muitos problemas. É o medo que leva as pessoas a entrarem em conflito. Todo esse grande problema hoje que nós vemos, não apenas no nosso país, mas em várias partes do mundo, quando começa a se observar que há uma polarização de grupos que começam a se fortalecer e ver no outro grupo inimigos, aqueles que devem ser combatidos, isso é um dos reflexos do medo. O medo de que o outro venha nos dominar, o medo de que o outro venha nos subjugar, o medo que o outro venha nos impor as suas ideias, os seus hábitos e costumes. E é isso que motiva as pessoas a ações destrutivas, que podem não ser apenas a agressão física, mas também a agressão em outros níveis, como a comunicação ou formas de disseminar o ódio para aquele que é considerado adversário. Daí a importância de nos cuidarmos e não sermos aliciados por nenhuma onda de medo que as pessoas venham a querer nos envolver. Porque as nossas ações, embora possam ser motivadas por outros, sempre serão nossa própria responsabilidade. Então, a preocupação de não nos deixarmos guiarmos pelas outras pessoas, por ideias que muitas vezes precisam ser bem analisadas, bem pensadas, antes de que passemos a defendê-las. Mas Narcisa continuou dizendo para André Luiz, então, que classificamos o medo como os piores inimigos da criatura, por alojar-se na cidadela da alma, atacando as forças mais profundas. E aí cabe-nos uma pergunta: qual é a força mais profunda do ser espiritual que nós somos, do espírito ou da alma, caso alguns queiram assim? A força mais profunda que nós temos é a força da fé, da confiança, da esperança. Quando nos falta confiança em algo, quando nos falta esperança, quando nos falta fé na vida, fé no outro, fé em Deus, nós somos a pessoa mais desamparada que há. Por quê? Quando você não crê em absolutamente nada, quando a sua vida é apenas desilusão, por mais que outros tentem te ajudar, você não vê saída, porque você deixou de acreditar nessa saída. Por isso que o medo, nos tirando essa confiança na vida, essa certeza do amparo, ele se torna algo tão destrutivo. O medo, sim, tem o seu valor e a sua importância, porque, afinal de contas, nós nos preservamos de muitos riscos e muitos perigos justamente porque temos medo.
O grande desafio é colocá-lo no seu lugar justo em nossa vida e não permitir que ele tome proporções fora de comum. É importante lembrar que o medo que nós sentimos intensamente, ele vai se refletir também sobre a nossa organização espiritual e sobre o nosso físico também. Sabe-se lá quantas das doenças, quantas das perturbações que nós temos, até mesmo de natureza gástrica, são resultados de tantos medos que nós cultivamos ao longo. São os medos das provas futuras que nós não sabemos, mas lá no íntimo nós carregamos esses temores. São os medos que nós carregamos da nossa infância, que foram semeados, plantados, às vezes até com boa intenção, por adultos que não compreendiam que o medo não é forma de educar ninguém. Medos que nós carregamos de outras vidas, do sofrimento que nós passamos, das lutas que nós já enfrentamos, os medos que nós desenvolvemos nas regiões espirituais que estagiamos antes de aqui chegar. Todos esses temores, eles vivem dentro de nós. E eles só são diluídos à medida que nós fortalecemos em nós as nossas convicções. Por isso que os Espíritos nos incentivam tanto ao estudo. Por isso que eles nos incentivam tanto a aprofundarmos o nosso conhecimento. Por quê? Porque assim nós vamos consolidando em nós certezas que nos dão segurança, certezas que nos dão um respaldo para nos sentirmos seguros perante a vida e em tudo que nós fizermos. E o medo, ele molda a nossa forma de ver a vida. Quanto mais nós observarmos o mundo de uma forma negativa, ameaçadora, mais essa característica tende a se consolidar em nós. E nós passaremos a ser uma pessoa profundamente pessimistas. Pessimistas têm dificuldade de realizar coisas porque eles não se permitem muitas vezes a sonhar, já que sonhar é próprio daqueles que têm fé e esperança. Eles muitas vezes se tornam tão pragmáticos em se proteger que não ousam novas possibilidades de existência, não encontram novas realizações porque não querem sair da sua situação de segurança, daquela sua zona de conforto, porque estão bem seguros ali em função do seu medo. Quantos medos não nos impedem, muitas vezes, de conquistar situações muito melhores na vida, tanto do ponto de vista material quanto espiritual? Quantos temores nós permitimos que afastassem de nós experiências que seriam muito gratificantes, de realizações, sejam profissionais, culturais, familiares, relacionamentos, que por medo fomos nos impedindo ao longo da vida. Por isso que o medo é algo que se deve meditar e refletirmos. Qual o meu medo? Qual o maior temor que eu carrego na minha vida? E nós, num diálogo conosco ou com Deus, falarmos sobre esses medos, falarmos sobre esses temores e perguntarmos: Senhor, devo temer isso? Qual a minha atitude? Tenho certeza que todos receberão no íntimo uma segurança, uma resposta. Por quê? Nós temos sim sempre muitos desafios a enfrentar, passaremos por lutas, passaremos por provas, mas há uma força tão poderosa, tão marcante, tão vibrante que sustenta a vida. Essa força é um amor tão profundo que garante a cada ser a possibilidade de avançar, de caminhar, de evoluir, de crescer. Esse amor profundo é o amor de Deus por todas as suas criaturas, todos os seres que Ele criou. Esse amor profundo é o que nos impulsiona. E nós precisamos acreditar nele que, embora passemos por provas muitas vezes duras, grandes desafios, e desses muitas vezes eles são desafios que se passam unicamente no nosso plano íntimo. Quantas pessoas arrastam provas dificílimas sorrindo, sem manifestar a ninguém aqui encarnado o seu suplício interior. A esses irmãos eu digo: confie, há uma força poderosa que continuará sustentando todos nessa longa caminhada.
e nós venceremos todos os desafios, todas as dificuldades e todos os impedimentos, porque é da lei divina a vitória, é da lei divina o crescimento espiritual dos seres, é da lei divina que cada um possa progredir, evoluir e crescer espiritualmente. Esse é um determinismo, só que ele está condicionado à nossa vontade, ao nosso querer. À medida que nos aplicamos mais e mais em nossa autorrealização, no autoconhecimento, à medida que buscamos nos espiritualizar mais, a refletir mais a vida do ponto de vista espiritual, mais força nós adquirimos nessa caminhada. Menos importância passam a ter as situações adversas da vida. Os obstáculos passam a ser encarados como lições, como oportunidades, que vão sendo progressivamente vencidas à medida que vamos confiando. Por isso que a fé, para muitos, e a história do cristianismo e das outras religiões trazem exemplos admiráveis de pessoas que venceram imensos obstáculos unicamente porque não perderam a fé em Deus nem em si mesmas. Essas pessoas foram profundamente vitoriosas porque mobilizaram essa grande força que Narcisa referia-se a ela, que é a grande sustentação do espírito. É continuar crendo no seu potencial e sabendo que Deus sempre suprirá tudo que nós necessitamos. Essas notícias ruins, então, que nós recebemos, elas têm sim o poder de tirar de nós essa força, de corroer essa certeza e essa esperança. E nós, então, precisamos combater isso. A primeira coisa que devemos fazer é nunca usar das informações negativas que nos chegam do mundo para reforçar as ideias pessimistas que nós já somos naturalmente propensos a ter. É natural, e ninguém deve se culpar por isso, de momentos de muitas dificuldades pensar que está desamparado. Ninguém deve carregar culpa porque num momento se sentiu esquecido por Deus ou pelas outras pessoas. Ninguém deve se censurar por não encontrar naquele momento toda a força que nós estamos falando que está à nossa disposição. Porque é da nossa natureza isso, nós somos assim. Mas o importante é a gente retomar essa atitude. E a gente voltar a crer, voltar a confiar, voltar a buscar nessa fonte do conhecimento espiritual os elementos que vão reforçar em nós a nossa confiança e vão nos ajudar a retomar essa força. Então nós não podemos permitir que as nossas concepções pessimistas sejam reforçadas pelas situações negativas do mundo. Por quê? O mundo sempre foi um campo de luta e de sofrimento para o ser humano e para todos os seres vivos. Essa imagem fantasiosa que muitas vezes nós temos de que a natureza é sempre harmoniosa e pacífica é porque nós não temos o olhar daqueles que estudam e conhecem e percebem que há uma grande luta pela sobrevivência, que há um grande desafio nos seres que evoluem materialmente as suas formas físicas. E nós estamos dentro desse processo também, pois temporariamente habitamos um corpo que é produto da evolução biológico e espiritual. E em nós há uma batalha também de micro-organismos, de células, que estão ali numa interação permanente e que muitas vezes é difícil de se manter esse equilíbrio. Não há equilíbrio sem esforço, sem luta, sem desgaste e sem deteriorização da matéria. Tudo que é material se desagrega, se desorganiza em algum tempo. Resultado dessa grande luta que é vencer essas condições químicas e físicas que o mundo material apresenta. E tudo é perecível do ponto de vista material, mas o espírito, o elemento espiritual, esse é permanente. E é nisso que nós devemos focar e concentrar toda o nosso investimento de vida. É o nosso ser verdadeiro, aquilo que nós de fato somos na nossa mente, naquilo que nós nos conhecemos, é que devemos empenhar todos os esforços a cada dia de sermos melhores, a cada dia sermos criaturas
de melhor capacidade de compreensão da vida, de maior capacidade de aceitação das situações que nós vivemos. É assim que venceremos gradualmente a transitoriedade do mundo material, cheio de lutas, cheio de desafios, e chegaremos vitoriosos no mundo espiritual, que continuará nos apresentando desafios, porque são eles que nos fazem crescer. O que há de bom em nós hoje, e nós sempre devemos fazer esse exercício de identificar as pequenas qualidades, mas que já são muito valiosas e que já trazemos. O que há de bom em nós é resultado de um longo trabalho que exigiu muito esforço, exigiu muitas lutas, que realmente não custou barato dos nossos esforços. E o que nós temos de bom hoje em nosso ser, virtudes, qualidades, o que for, é sempre resultado de um esforço desgastante, que nos consumiu tempo, energia, mas é sempre resultado de trabalho. Por isso que nós não podemos ter a ilusão de que no mundo espiritual tudo prosseguirá sem esforço, sem dedicação, sem trabalho. Nós continuaremos nesse grande esforço. E um dia, quando nós nos tornarmos seres puros, espíritos puros, nós continuaremos trabalhando numa dimensão de vida que hoje não somos capazes de imaginar, mas que continuará sendo o quê? Criação, produção, transformação, elevação do conjunto que fazemos parte. Porque é da natureza do espírito o movimento permanente. Então nós devemos, nessa nossa trajetória aqui como seres espirituais, vivendo uma experiência material, sempre pensarmos no que realmente é bom para nós, aquilo que realmente é importante. Aquilo que nos traz informação, aquilo que nos alimenta as ideias, o que realmente devemos buscar. Nós, muitas vezes, devido aos nossos interesses ou às nossas preocupações, e até mesmo às nossas imperfeições, somos muito propensos a buscar aquilo que é de natureza imperfeita, inferior. E é aí que devemos, então, começar a exercer um critério maior, aplicarmos um rigor maior na seleção do que nos alimenta. Tem coisas que nós já sabemos que nós não vamos poder ajudar, que nós não poderemos administrar, que nós não teremos condições de resolver. Daí a importância de não ficarmos assimilando todas as notícias ruins que nos chegam diariamente. Eu sou muito sensível ao sofrimento de animais. Sigo algumas páginas nas redes sociais que às vezes trazem aqueles relatos mais dolorosos pelos quais passam esses nossos pequenos irmãos, e aprendi que há dias que eu não devo me focar naquilo, que eu não devo me apropriar daquela informação. Eu passo por elas sem ver. Certas notícias que nos revoltam, que nos causam aquela indignação, também nós vamos aprendendo a deixar aquilo de lado, porque aquilo nos acrescenta exatamente o que naqueles momentos em que nós não estamos tão fortalecidos. Só nos acrescenta desequilíbrio, perturbação. Então precisamos começar a buscar fontes de informação que sejam fiéis ao que acontece, mas que não sejam sensacionalistas, que não explorem o sofrimento, seja humano, ou animal, o que for. Ideias que são profundamente pessimistas, negativistas, pessoas que trazem às vezes as informações de uma forma muito agressiva, por mais razão que elas possam ter, perdem-a quando estão ali trazendo as suas ideias fundamentadas no ódio, no desejo de vingança. Essas fontes também nós devemos abolir, devemos deixar de lado, porque aquilo de fato não acrescenta nada à nossa realização pessoal. Só tendem a acentuar em nós as nossas próprias imperfeições. Daí a importância, então, de abandonarmos esse noticiário e hoje em dia as redes sociais que nos trazem notícias sempre catastróficas, alarmistas e que estão carregadas desse discurso de ódio que não é unilateral hoje nos nossos dias.
Na verdade, nós vemos que há todas as pessoas de todas as ideias possíveis, há os representantes ali desejando subjugar e punir com agressão, com violência ao outro. Nós devemos abrir mão disso. E alguém perguntaria assim, Antenor, e como que nós vamos fazer então? Vamos deixar de saber do sofrimento que existe no mundo? Vamos deixar de viver essa realidade e nos isolar nos nossos pequenos mundos encantados de segurança familiar e vamos desprezar o sofrimento do outro? Não, não é isso. Para isso eu lembro a parábola do bom samaritano, aquele homem que Jesus tomou como símbolo de quem realmente se coloca como irmão do próximo, que é sempre aquele que está necessitando. O bom samaritano, ele estava a caminho das suas próprias realizações, da sua própria vida. E ele viu alguém que necessitava, caído, espancado no caminho. Ele parou, ajudou, fez o que estava ao seu alcance, e assim que ele fez o que ele podia, ele prosseguiu a viagem dele. A parábola, ela tem essa lição a nos trazer também. Nós devemos, tendo feito o que nos compete, o que nos cabe, o que nos é possível no momento, é prosseguir a nossa jornada. É não parar para dizer, bom, eu vou ficar aqui cuidando dele para o resto da vida e deixo de lado todas as minhas obrigações, a minha família, os meus deveres. Eu vou focar toda a minha energia apenas nessa pessoa. A parábola nos ensina que nós devemos fazer o que está ao nosso alcance, mas temos que seguir a vida. Temos que partir para as realizações que nos cabem, para os deveres que nos competem. É assim que devemos agir diante dos sofrimentos que nós vamos tomando conhecimento no mundo. Fazer o que está ao nosso alcance, aquilo que nós podemos, mas temos que prosseguir a nossa jornada. Temos que continuar vivendo as nossas próprias vidas. E isso não é egoísmo. Isso é simplesmente nós estarmos prontos para lá adiante, se tiver outro caído no caminho, nós estarmos em condições de auxiliá-lo. Por isso que nós precisamos nos cuidar bem, por isso que nós precisamos reforçar a nossa fé, porque é só assim que nós vamos conseguir ajudar as outras pessoas, é só assim que a gente vai conseguir contribuir pela transformação do mundo. Nós devemos fazer exercícios diários de reafirmação de nossa fé. Através das leituras edificantes, páginas consoladoras e instrutivas que todos nós temos acesso, e reforçar essas ideias dentro de nós. Em nossas preces, que muitas vezes utilizamos para pedir coisas importantes, mas secundárias na vida, pedirmos a Deus a força para continuarmos avançando e aprendendo e fazendo com que a nossa fé cresça a cada dia. O medo é algo que realmente é tão preocupante que Jesus, antes de partir, naquela reunião que ele fez com os discípulos, que ficou conhecida como Ceia Pascal, Jesus deu inúmeras instruções para eles, mas inclusive sobre o medo ele falou também, porque ele sabia que o medo poderia bloquear a ação dos discípulos. Foi quando ele disse, e isso ficou então registrado lá no Evangelho de João, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Nós sempre estudamos essa passagem lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala que há muitas moradas na casa do Pai, não é assim? E de fato, essa lição é exatamente isso que o Evangelho lá nos explica, mas quando Jesus disse, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, ele estava alertando os discípulos, olha, tem lugar para vocês no outro lugar onde eu vou estar. Eu vou arrumar tudo está sempre organizado para a vida continuar. Mas não permitam que o medo tome conta da sua vida. Crede em Deus, crede em Jesus. Vejam, o antídoto do medo não é coragem. O antídoto do medo é fé. Por isso que ele fala, credes em Deus. É assim que nós vamos vencer os nossos temores, as nossas preocupações com o mundo. É com essa confiança que temos aprendido com os espíritos amigos para
avançarmos, para aproveitarmos a nossa oportunidade. Mas não é fácil, não. É um desafio, realmente. Até aqueles que conviveram com Jesus e viram os fatos incríveis, extraordinários que ele produzia e vivenciaram naquele magnetismo de profundo amor, de profunda paz, eles duvidavam também, eles tinham momentos de temor. E sempre me vem à mente, sempre lembro dessa passagem, quando os discípulos no barco, à noite, uma tempestade se avizinhando ali, eles avistaram um vulto ao longe que caminhava em direção a eles, que estavam ali nas águas do Mar da Galileia. E aí eles ficaram assustados, temerosos, até que reconheceram que era Jesus. E Pedro, tomado naquele assombro e naquela empolgação, pediu ao mestre para que pudesse ir até ele. E Jesus disse: venha, Pedro. E Pedro começa a caminhar sobre as águas. Eu imagino quanto uma situação como essa para ele deve ter sido extraordinária. O quanto deve ser impressionante você pisar na água e não afundar. Para nós espíritas não é difícil aceitar isso como um fato natural, porque nós sabemos, pelos fenômenos mediúnicos, fenômenos de materialização, transporte de objetos, que intensamente foram produzidos no final do século XIX, começo do século XX, e tão bem documentado por inúmeros pesquisadores, por inúmeros investigadores, comprovando que sim, é um fenômeno possível. Sustentar um corpo sob um líquido, aquilo era naturalmente possível para Jesus. E ele então apoia-se, Pedro apoiando-se ali na sua confiança naquele momento, por um momento ele duvidou que aquilo era possível. Quando ele percebeu que a tempestade estava ali intensa, por algum momento ele perdeu a confiança de que aquilo que ele estava vivenciando era possível. Foi quando ele começou a se afundar na água e ele, desesperado, pediu para Jesus salvá-lo. E Jesus foi lá, estendeu o braço e trouxe Pedro de volta, e subindo os dois no barco, perguntou: por que tivestes tão pouca fé? Nós dificilmente experimentaremos essa situação exatamente como Pedro. Dificilmente hoje nós veremos esses fenômenos porque o tempo deles já passaram. Mas todos nós já passamos por algo, alegoricamente, parecido com essa situação. Todos nós já passamos momentos em que nos atiramos na vida e enfrentamos ali o desconhecido com muita fé, com muita confiança, e fomos desbravando ali, ainda que muito pouco avançamos, mas fomos ali com alguma segurança nas realizações. Mas as ameaças da vida, os medos que vão se cercando ali de nós ou que vão nos cercando, nos levaram a desconfiar, a não crer que nós estávamos sendo amparados. Foi quando nós começamos a afundar nos nossos problemas, nas nossas lutas, nas nossas dificuldades, e começamos a afundar ali. E, para aquele que está desesperado, vale tudo, né? É naquele momento que a gente pede e clama a Deus a proteção que nós necessitamos. E a gente sente que uma mão muito poderosa, muito segura, nos traz à superfície e nos resgata dos nossos problemas. E aí nós avançamos, embora possamos ouvir no nosso íntimo: por que tivestes tão pouca fé, filho? Todos nós já passamos por isso, de percebermos que aquele problema lá passado não era tão grande assim. Existiam forças invisíveis, poderosíssimas, nos sustentando, nos segurando. Não percamos a nossa fé jamais. Continuemos crendo, porque é assim que nós vamos criando essa base firme de progresso, de evolução, de crescimento que nós podemos usufruir para o nosso progresso. E nós vamos ter até a impressão de que nós podemos ser felizes no mundo, porque nós vamos nos sentir muito seguros. Nós vamos tendo então essa firmeza de avançar na vida quando nós estamos ali confiantes, quando nós estamos ali certos
desse amparo espiritual, que nunca falta a ninguém. Todos, no momento mais decisivo das suas vidas, sempre encontrará essa sustentação. Mas nós precisamos pedi-la muitas vezes para dobrar o nosso orgulho, para revermos as nossas posições, para refletirmos sobre quem temos sido. Muitas vezes as lições duras da vida nos chegam para nos trazer uma reflexão mais profunda que antes não tínhamos condições de fazer. E saímos pessoa renovada, se não nos permitirmos a revolta e a indignação exacerbados. Se nós soubermos humildemente acatar as lições da vida e aprendermos o que temos a aprender com elas, nós nos libertamos rapidamente dessas lições. Ao contrário, quando relutamos por orgulho, por egoísmo e queremos sempre a satisfação dos nossos prazeres imediatos, dos nossos sentidos apenas, nós ficamos como que presos a esse ciclo de sofrimento, de dor, que vai nos consumindo. Quanto mais nós buscarmos o reino dos céus, mais nós nos sentiremos preenchidos, completos, fortalecidos e realizados. Essa é a lição e a reflexão desta noite, meus amigos. Para relembrarmos mais uma vez as palavras de Jesus, trago para vocês, para fecharmos essa noite, uma reflexão que está lá em Mateus, no capítulo 6, o versículo 34. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Administre-o agora. Faça o seu melhor diante do que você pode neste momento. O dia de amanhã surgirá com novas possibilidades, com novas realizações. Confiemos. A força que sustenta a vida na Terra há 4,5 bilhões de anos. A força que faz o homem evoluir há mais de 200 mil anos no planeta, continua poderosa, triunfante, sustentando a todos nós. É o amor de Deus. Fiquem em paz e eu convido a todos mais uma vez à oração para encerrarmos então essa transmissão. Gratidão, meu Deus, por tudo, Senhor, que o Senhor nos oferece sempre. A bênção da vida, a bênção da existência terrena neste mundo maravilhoso, Senhor. Nesse sistema incrível que nos é dado a viver. Gratidão pela oportunidade de vivermos esse período de transição planetária, Senhor, em que podemos dar a nossa contribuição, ainda que tão pequena, através de nossas existências, Senhor. Através do amor que compartilhamos com os nossos familiares. Que o Senhor possa abençoar a família de todos aqueles que nos ouvem nesta hora. E a nossa também, Senhor. Que possamos estar envolvidos em muita confiança, em muita certeza de que o vosso amor nunca nos desampara, Senhor. A nossa gratidão pela doutrina de luz que recebemos desses emissários generosos que dedicaram as suas vidas para que chegasse até nós o conhecimento espiritual. A todos esses pioneiros, Senhor, que nos trouxeram as revelações divinas. A nossa gratidão. A nossa gratidão por tantos amigos generosos aqui do mundo material e do mundo espiritual, que de forma incansável nos oferecem o seu melhor. A nossa gratidão, Senhor, por todos os nossos irmãos que trabalham em tantos campos de atuação na sociedade, que nos beneficiam de alguma forma. Que o Senhor possa abençoar a todos eles. A nossa gratidão, Senhor, pelos nossos amigos
que nos apoiam, que nos ajudam sempre. A nossa gratidão pelas pessoas que, de forma humilde e simples, realizando o seu trabalho, permitem que toda a sociedade funcione, Senhor. Que o Senhor possa abençoá-los e fortalecê-los. E pedimos, Senhor, que o Senhor possa abençoar, inspirar pensamentos renovadores e sentimentos elevados no coração de todos os que trabalham administrando os bens públicos, gerenciando, legislando, julgando, aplicando as leis, Senhor. Que haja no coração de todas essas pessoas a compaixão, a misericórdia, possam sentir empatia pelos seus semelhantes. Que o Senhor possa abençoar a todos aqueles que administram os bens materiais, inspirando neles, Senhor, o sentimento da solidariedade e da caridade. Possa o Senhor também inspirar a mente daqueles que produzem intelectualmente, artisticamente, para que eles sejam portadores de mensagens de fé, de esperança, de renovação, de otimismo, Senhor. E aos nossos irmãos, distanciados dessas ideias que procuramos vivenciar, que procuramos propagar, que eles possam ser tocados de alguma forma em seus corações, Senhor. Aqueles que geram sofrimento e dor, aqueles que criam o distúrbio para os seus irmãos, que todos eles possam ter as suas consciências despertas, Senhor. Que eles possam ainda aproveitar esta vida terrena para realizar algum bem em favor do próximo. E agradecidos, Senhor, por tudo, mais uma vez dizemos do fundo de nossos corações: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, Senhor, o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Meus amigos, fiquem em paz, que o amor de Jesus esteja com todos, hoje e sempre. Um grande abraço a todos da União Espírita Irmão Hércules e de todos que nos acompanharam e que um dia também ouvirão essas palavras. Fiquem com Deus e até uma próxima ocasião.